Em Israel, estamos nos preparando para a noite mais difícil até agora. Ao longo do dia, houve uma série de ataques contínuos contra alvos no Irã. Um dos principais alvos foi o chefe da inteligência iraniana, que foi eliminado. A unidade do porta-voz das Forças de Defesa de Israel, IDF, declarou que cerca de um terço dos lançadores de mísseis iranianos que atacaram o norte do país foi destruído. Além disso, as forças israelenses agiram dentro do território para interceptar e frustrar os ataques. Relatos indicam que os iranianos estão se reorganizando para lançar novos ataques contra Israel. Este já é o quarto dia da guerra direta contra o Corpo de Guardas Revolucionários do Irã, como parte do confronto mais amplo entre Israel e a República Islâmica. Um dos alvos dos ataques de hoje foi uma emissora estatal de televisão no Irã, atingida durante a transmissão de reportagens sobre os ataques israelenses. Segundo informações, a população da capital, Teherã, foi previamente alertada. Além dos lançadores de mísseis, foram destruídos caminhões que os transportavam, além de 2 aeronaves F-14 em um aeroporto iraniano. O porta-voz das IDF, Brigadeiro-General F. Defin, confirmou publicamente essas ações. Paralelamente aos ataques no Irã, a Força Aérea de Israel continua a operar na faixa de Gaza com bombardeios contra posições do grupo terrorista Hamas e fornecendo apoio aéreo para as tropas em solo que estão em busca dos reféns israelenses. Apesar da escalada militar, o Irã começa a sinalizar disposição para retomar negociações. De acordo com o Wall Street Journal, Teherã teria enviado uma mensagem AOS Estados Unidos afirmando que está disposto a voltar à mesa de negociações nucleares, desde que os Estados Unidos não participem diretamente das ações militares israelenses. A liderança israelense, no entanto, demonstra pouco interesse em recuar ou cessar os ataques, buscando manter a ofensiva com o mínimo de dano possível ao território israelense. Muito ainda pode acontecer hoje. Este é o canal, trazendo informações diretamente do campo em Israel. Estamos no terceiro dia da guerra direta contra o Irã e já se passaram 620 dias desde o início do confronto contra o Hezbollah, as milícias Houthi, grupos terroristas no Iraque, além das ações contínuas na Judéia e Samaria. Esses ataques fazem parte de uma ofensiva coordenada contra Israel, liderada pelo Corpo de Guardas Revolucionários do Irã. Antes de continuarmos, pedimos que você compartilhe essas informações. Nós, da Infantaria Militar, estamos trabalhando sem parar para levar a verdade até você. Se quiser nos ajudar, clique no botão de inscrição. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. Além disso, você pode fazer uma doação pelo botão Super Obrigado. Nos últimos 3 dias, a Operação Amilve mudou completamente a dinâmica do Oriente Médio. A Força Aérea de Israel abriu um corredor aéreo de 1.500 quilômetros até Teherã, atacando 720 instalações militares e outros 170 alvos, e esse número continua subindo. Só esta noite, dezenas de baterias de mísseis terra-terra no leste do Irã foram destruídas, enquanto novos foguetes ainda eram lançados contra cidades israelenses. O objetivo dessas operações é claro: retardar o programa nuclear iraniano e enfraquecer sua capacidade de lançar mísseis balísticos. Embora alguns complexos estratégicos, como a instalação de Fordo, ainda estejam ativos e foguetes continuem caindo em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o programa nuclear do Irã já foi significativamente atrasado, o que representa um ganho valioso para Israel e para o mundo. Israel se prepara agora para muitos dias de guerra. A maioria dos ataques aéreos concentrou-se na destruição de bases de mísseis e sistemas de defesa aérea, garantindo a superioridade da aviação israelense no espaço aéreo iraniano. Um centro secreto de drones explosivos ligado ao Mossad foi destruído no Irã, enquanto ataques de precisão eliminaram líderes importantes do regime, como o chefe do Estado-Maior, Muhammad Bari, o comandante da Guarda Revolucionária, Hussein Salami,
o chefe da Força Aérea, Amir Ali Hajizadeh, o chefe da inteligência, Muhammad Kazemi, e seu vice, Hassan Muak. Também foi morto o conselheiro sênior Ali Shukahani, e o destino do líder da Força Quds, Ismael Qaani, ainda é desconhecido. Para eliminar o conhecimento nuclear, 14 cientistas atômicos iranianos, incluindo o ex-chefe da agência nuclear, Feridun Abbasi, foram mortos em atentados em locais estratégicos. Em Teherã, instalações cruciais foram destruídas: a sede da Guarda Revolucionária, uma usina de centrifugação, o Ministério da Defesa, o quartel da polícia e um terminal central de combustível. Um alerta foi emitido após um ataque à infraestrutura civil no aeroporto de Mehrabad, que perdeu um hangar de caças. Bases de mísseis de médio alcance e sistemas de defesa aérea na capital e no oeste do Irã também foram destruídas. Além disso, o complexo de enriquecimento de urânio de Natanz sofreu grandes danos. Um centro de armas em Esfahan e uma base aérea que abrigava esquadrões de caça FOD também foram atingidos, assim como um depósito subterrâneo em Qom e instalações com mísseis Fateh-110. No sudoeste do Irã, o maior centro de processamento de gás do mundo, em South Pars, que o Irã divide com o Catar, também foi bombardeado, assim como a planta de gás em Bandar Bushehr e fábricas de mísseis em Shiraz. O ataque mais distante atingiu uma base perto de Mashhad, a 2.300 quilômetros de Israel, onde um avião-tanque usado para reabastecimento aéreo foi destruído. A resposta iraniana foi mortal. Uma salva de foguetes atingiu o centro de Israel, matando 8 pessoas e ferindo 81. Em Petah Tikva, 4 morreram e 45 ficaram feridos. Em Netânia, uma pessoa morreu e 36 ficaram feridas. 3 corpos também foram encontrados após um ataque noturno em Haifa. Ao todo, 692 pessoas estão agora desabrigadas em todo o país. O sistema de defesa aérea de Israel interceptou mais de 90% dos mísseis, mas aqueles que atravessam carregam ogivas pesadas e causam grande destruição. As conquistas militares de Israel são significativas, mas o custo humano é alto. O objetivo é claro: eliminar os lançadores, cientistas e comandantes iranianos, quebrar o ciclo de agressão e impedir novos lançamentos de mísseis contra Israel, além de enfraquecer o regime do Ayatollah. A operação continua sem parar. Pilotos já estão se preparando para a próxima onda de ataques desta noite. O que podemos esperar para esta noite? Bem, as forças de defesa de Israel acabam de pedir para os moradores de algumas cidades iranianas evacuarem imediatamente. Por outro lado, os iranianos também estão alertando os moradores de Tel Aviv. Então sim, estamos esperando algo grande para esta noite. Todas as últimas noites começaram silenciosas e logo depois ficaram muito intensas. Estamos testemunhando uma guerra em escala nacional e histórica entre Israel e Irã. Israel tem atingido alvos estratégicos com precisão, enquanto o Irã tem tentado atingir civis israelenses de forma desorganizada e ineficaz. Não há comparação. De acordo com fontes do governo israelense, ainda nem chegamos à metade dos alvos previstos no Irã. Muitos deles exigem bombardeios repetidos para garantir que sejam realmente neutralizados. É importante lembrar por que essa guerra começou. O programa nuclear iraniano continua avançando, apesar da oposição internacional e das sanções. Israel está agindo para impedir que o Irã consiga construir uma bomba atômica. Há anos, o Irã vem tentando desenvolver uma bomba nuclear, acelerando esse processo recentemente. Israel está agindo para impedir que isso aconteça. Segundo autoridades israelenses, espera-se que centenas de mísseis ainda sejam lançados contra o país nos próximos dias. O Irã continua testando a superioridade aérea de Israel, que, por sua vez, já demonstrou capacidade de sobrevoar o espaço aéreo iraniano sem resistência. Imagine, uma pequena nação com cerca de 8 milhões de habitantes enfrentando um país com mais de 80 milhões
muito mais recursos naturais e financeiros usados muitas vezes para financiar violência e terrorismo. Mesmo assim, Israel tem conseguido atingir alvos estratégicos dentro do Irã, enquanto os ataques iranianos, embora numerosos, têm sido imprecisos e não causaram danos significativos a estruturas estratégicas israelenses. A Força Aérea e a inteligência israelense conseguiram desmantelar parte da cadeia de comando do regime iraniano, incluindo líderes da Guarda Revolucionária e cientistas ligados ao programa nuclear. Ainda há muitos alvos a serem atingidos, e a guerra deve continuar por mais alguns dias. Israel está lutando por sua sobrevivência. É uma guerra de autodefesa contra um regime que há décadas declara querer destruir o país. O conflito é também espiritual. O Irã e grupos aliados continuam a propagar ódio contra Israel e contra os Estados Unidos. Muitos desses inimigos nunca conheceram um israelense ou judeu, mas ainda assim gritam morte a Israel e queimam bandeiras. Nosso trabalho aqui é mostrar a verdade e combater mentiras e manipulações. Se você quiser nos apoiar, inscreva-se no canal do YouTube. Vivemos numa era de muita desinformação, apesar do fácil acesso à informação. Mesmo com Israel se defendendo de um país que investiu bilhões para destruí-lo, há quem acuse Israel de ser o agressor. Isso mostra o quanto as narrativas estão distorcidas. Nosso time vive em Israel, fala a língua, lê as notícias locais e caminha com o povo. O que trazemos aqui não é opinião de terceiros, é a realidade no terreno. Mais do que nunca precisamos apoiar e divulgar a verdade. E o mais importante, ore por Israel, ore por Jerusalém, ore por nossos soldados e reféns. Dê um rosto humano às notícias. Agora, voltando às atualizações, a Força Aérea de Israel realizou uma nova onda de ataques entre domingo e segunda-feira, atingindo dezenas de alvos militares ao sul de Teherã, incluindo bases de mísseis. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel informou que esses ataques aconteceram momentos antes de lançamentos contra Israel. Mesmo sem sirenes em algumas regiões, o público foi orientado a permanecer próximo a áreas seguras. Durante a noite, drones israelenses destruíram dezenas de lançadores no oeste e no centro do Irã. Foi confirmada a morte do chefe de inteligência da Guarda Revolucionária, Muhammad Kazami, e de seu vice. Segundo o porta-voz, a operação está avançando para o leste do Irã e já destruiu cerca de um terço do arsenal de mísseis balísticos do regime iraniano, aproximadamente 120 lançadores. Isso representa mais um golpe significativo contra o poder militar do Irã. O Irã ainda possui milhares de mísseis, mas o simples fato de tê-los não garante que consiga atingir alvos em Israel. Isso porque Israel tem um sistema de defesa aérea extremamente avançado, com várias camadas de proteção. Desde os mísseis Flecha, Arrow 2 e 3, passando pelo sistema Terraad, fornecido pelos Estados Unidos, até a famosa cúpula de ferro. Esse sistema cobre desde alvos próximos ao solo até ameaças vindas do espaço. Os iranianos estão tentando encontrar maneiras de driblar essas defesas. No decorrer dos ataques, vem mudando sua estratégia. Às vezes, lançam grupos de mísseis ao mesmo tempo, de diferentes pontos e em diferentes ângulos. Com isso, conseguiram melhorar levemente a taxa de acerto, o que era esperado após tantos lançamentos. No entanto, Israel também vem se adaptando, ajustando suas defesas constantemente. É aí que os números entram em jogo. Por exemplo, se o Irã tiver 100 lançadores de mísseis e Israel destruir 50, isso já reduz pela metade a capacidade de ataque do inimigo. Mesmo que o Irã tenha 1000 mísseis estocados, só pode lançá-los na medida em que consegue carregá-los nos lançadores. A superioridade aérea de Israel é uma grande vantagem. Enquanto os mísseis são lançados, caças israelenses sobrevoam o espaço aéreo iraniano e buscam identificar os locais de onde partiram os ataques. Uma vez localizados, esses lançadores são imediatamente destruídos. Assim, Israel vai minando a capacidade iraniana de realizar ataques em massa. No início dos confrontos, houve relatos de que os comandantes iranianos tentaram lançar
1.000 mísseis de uma só vez. Isso não foi possível por dois motivos principais. Primeiro, porque a cadeia de comando do Irã foi desmantelada. Não havia liderança para coordenar a ação. Segundo, porque muitos lançadores já tinham sido destruídos. Além disso, falhas nas comunicações e na estrutura técnica impediram uma ação coordenada em larga escala. Esse conflito virou um jogo de números. O Irã tenta lançar o máximo possível de mísseis, enquanto Israel destrói muitos deles ainda no ar. Os vídeos não mostram com precisão o impacto dessas ações, mas quem acompanha de perto já viu várias interceptações impressionantes no espaço. Explosões silenciosas, pois ocorrem onde quase não há ar. Israel vai continuar destruindo os estoques de mísseis balísticos do Irã e seus lançadores. Já o Irã seguirá tentando sobrecarregar as defesas israelenses. No entanto, Israel é muito mais preciso e consistente em seus ataques, e isso é um grande problema para o Irã. Apesar do grande volume de mísseis iranianos, Israel segue controlando os céus, voando sem interrupções e eliminando a maioria das ameaças antes mesmo que entrem em seu espaço aéreo. Em uma das últimas operações, cerca de 80 mísseis foram lançados contra Israel, seguidos por mais 40 durante a madrugada. A Força Aérea Israelense respondeu com ataques pesados, atingindo quartéis e comandos militares em Teherã. Segundo os porta-vozes das Forças de Defesa de Israel, esses alvos estavam ligados a planos terroristas contra o país, organizados pelo regime iraniano e seus aliados no Oriente Médio. Relatórios indicam que Israel também bombardeou áreas próximas a instalações nucleares fortificadas. O objetivo é claro: enfraquecer os lançadores e neutralizar a ameaça existencial representada pelo Irã. Acredito que os próximos dias serão decisivos para o futuro do Oriente Médio, do Irã, de Israel e, de certa forma, de todos nós. Precisamos lembrar que esta não é apenas uma guerra física, mas também uma guerra espiritual. E conflitos espirituais não têm fronteiras, afetam a todos. Mas como se luta uma guerra espiritual? O primeiro passo é entender o que está acontecendo e, acima de tudo, orar. Vamos orar pela paz em Jerusalém e pedir para que Deus traga paz a toda essa região. E se vocês assistiram até aqui, comente Força Israel e deixe sua opinião nos comentários. A Infantaria Militar quer ouvir sua opinião, telespectador. Obrigado, até a próxima e uma boa noite.